Assim como o fogo é a causa direta do cozimento, o conhecimento, e não qualquer outra forma de disciplina, é a causa direta da libertação, pois a libertação não pode ser alcançada sem conhecimento. Qualquer outra forma de disciplina, como a prática de austeridades e rituais, a filantropia e a caridade, tem como objetivo principal a purificação do coração e a criação de uma condição mental que conduza ao autoconhecimento. Este será o assunto a ser abordado no 11º episódio do estudo da escritura Atmaboda, um texto da Vedanta escrito por Sri Shankaracharya. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Virjam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger nós ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Vedanta Movimento Brasil. Boa noite, saudações aos todos, namaskaras. As usual, we are continuing our class with the reflection on the text Atma Bodha. Como usual, nós estamos continuando a nossa aula sobre o texto Atma Bodha. Boa noite a todos que estão no Google Meet. Se vocês tiverem algum problema de áudio, vocês podem colocar no chat. Know your immovable detached self. This is all Vedanta wants to teach. A Vedanta quer ensinar apenas uma coisa: conheça o seu ser imóvel e permanente. The very name Atma Bodha suggests the work deals with the self-knowledge. O próprio nome Atma Bodha sugere que essa obra lida com o autoconhecimento. It is a Prakarana Grantha. It is a supporting text written for the understanding the main texts of Vedanta. É um texto conhecido como Prakarana Grantha, que é um texto auxiliar para se entender os principais textos da Vedanta. This Atma Bodha text is written by Adi Shankaracharya. Esse texto Atma Bodha foi escrito por Sri Shankaracharya. Atman means the self. In Sanskrit is known as the Swarupam. Atma em sânscrito significa Swarupa, o ser. The Swarupam means the essence, the very nature of everyone, divine nature. Swarupa significa a essência de cada um, a nossa essência divina. Just as the clay is the essence of the pot, the essence of every human being is that Atman. A essência de cada ser humano é o Atman. Last class, we reflected upon the first verse of Adi Shankaracharya. Na última aula nós refletimos sobre o primeiro texto de Shankaracharya, o primeiro verso de Sri Shankaracharya. So in the first verse, Adi Shankara said, he is composing the text for the seekers of liberation, known as moksha. Shankaracharya diz que ele está compondo esse verso para os buscadores de liberação, aqueles que estão buscando moksha. The first verse makes very clear that Atma Bodha is a means to moksha. No primeiro verso ele torna muito claro que é um caminho para a liberação. So today we shall reflect upon the second verse. Hoje nós vamos refletir a respeito do segundo verso. In the second verse, Shankaracharya says, this Atma Bodha is not one of the means to moksha, but it is the only means to moksha. Nesse segundo verso, Shankaracharya diz que esse caminho não é um dos meios para a liberação, mas é o único meio para a liberação. Which means the seekers have no choice. Only through Atma Bodha one can attain liberation. Significa que os buscadores espirituais podem alcançar a liberação através da Atma Bodha, que é o conhecimento do ser. Why he says so, what he means by it, let us reflect in today's class. O que ele quer dizer com isso? Vamos refletir na aula de hoje. So, second verse says, self-knowledge alone
is the direct cause of liberation. O segundo verso diz então que o autoconhecimento em si é a causa direta da liberação. So the second verse goes like this. O segundo verso é da seguinte maneira: Bodho anya sadhanebhyo hi sakshat mokshaika sadhanam pakasya vannivat jnanam vina moksho na siddhyati. So this is the second verse. Here Shankaracharya is telling that the self-knowledge alone is the direct cause of liberation. Nesse verso, Shankaracharya está dizendo que o autoconhecimento em si é o caminho direto para a liberação. To support his statement, he is giving an example of cooking. Para dar suporte a esse exemplo, ele dá o exemplo de cozinhar. So the verse means, as fire alone is the direct cause of cooking, Ele diz, assim como o fogo é a causa direta do cozimento do alimento, so knowledge and not any other form of disciplines. da mesma forma, o conhecimento e nenhuma outra forma de So disciplina, only knowledge is the direct cause of liberation. apenas o conhecimento é a causa direta da liberação. And for liberation cannot be attained without knowledge. E a liberação não pode ser alcançada sem o conhecimento. Only through self-knowledge liberation is attained. Apenas pelo autoconhecimento a liberação é alcançada. So any other form of discipline means the practices of austerity, of performing rituals, of bestowing gifts and charity. Can you repeat that? Okay. Here, any other form of disciplines indicates the practicing of austerities. Aqui, qualquer outra forma de disciplina, ele quer dizer a prática de austeridade, Or doing some rituals, ou fazer um ritual, or doing charity, or bestowing gifts. ou just a minute, mas someone. Okay. So, bestowing of gifts, charity, or any other rituals are not the direct means. Dar dádivas, rituais, ou qualquer outro meio não é o caminho para a liberação. The purpose of doing all other kinds of spiritual discipline is the purification of the heart. O propósito de se fazer qualquer outro tipo de prática espiritual é a purificação do coração. So, a creation of that mental condition that is conducive for the self-knowledge. A criação daquela condição mental que é conduziva para o autoconhecimento. Means other forms of disciplines are indirect means for self-knowledge. O significa o quê? Que qualquer outra forma de disciplina são meios indiretos para o autoconhecimento. Only knowledge is the direct means of self-knowledge, so moksha, liberation. Apenas o conhecimento é o meio direto para a liberação. So, naturally, a question arises to us. Then why do scriptures prescribe about so many sadhanas, so many practices? Então surge um questionamento: por que as escrituras falam sobre tantas práticas? So, scriptures talk about doing japa, repetition of the name of God. As escrituras falam a respeito da repetição do nome de Deus. Scriptures talk about going for pilgrimage to sacred places. As escrituras falam sobre ir em peregrinação em lugares sagrados. Scriptures talks about the adoration of the God. As escrituras falam sobre a adoração a Deus. Scriptures talk about various types of spiritual disciplines. As escrituras falam sobre vários tipos de práticas espirituais. So does this mean that the scriptures are talking about these as invalid means? Será que as escrituras estão falando disso então como meios inválidos? So for this question, the Shankaracharya says, they are also means to liberation, but they are not direct means. Shankaracharya diz que esses também são meios para a liberação, mas não são meios diretos. They are all only indirect means to liberation. São meios indiretos para a liberação. They cannot directly do anything, but indirectly can help us create that mental condition conducive for self-knowledge. Eles diretamente não podem fazer nada, mas indiretamente podem criar a condição mental que nos levará ao autoconhecimento. So now the question arises, what is the direct means? What does it mean by direct means?
Agora surge o questionamento: o que significa meio direto? So, direct means it is the Bodha. I am that Atman itself. That Bodha is known as the direct means. Bodha significa aquele meio que diz: eu sou aquele ser, eu sou aquele próprio Atman. So, Bodha here means Atma Bodha. I am that self, eternal self, ever. Bodha significa eu sou aquele ser eterno para sempre. So, direct means the immediate means. There is no gap. When knowledge comes, there is moksha. Meio direto significa o meio imediato. Quando vem esse conhecimento, surge imediatamente a liberação. When there is Atma Bodha, direct means when I know that I am the self, the fruit of moksha is also there. Quando eu conheço que eu sou o ser, então ocorre a liberação. Means self-knowledge and moksha are inseparable. Conhecimento do ser e liberação são a mesma coisa. The moment you correctly understand you are that eternal self, that very moment the moksha is attained. No momento que você entende que você é aquele ser eterno, nesse mesmo momento vem a liberação. You are freed from once for all from all the illusions, all the problems, all the conditionings. Você se liberta de todas as ilusões e todos os problemas, todos os condicionamentos. The moment you recognize yourself as that self-eternal, that very moment you are freed from all kinds of limitations. No momento que você se reconhece como aquele ser eterno, nesse mesmo momento você se liberta de todas as limitações. So, naturally, we cannot, when there is Atma Bodha, there is moksha. Então, quando dizemos que existe o Atma Bodha, o conhecimento do ser, é o mesmo que dizer que existe a libertação. So, we do not say that when there is japa, there is moksha. We don't say like this. Nós não dizemos quando há repetição do nome sagrado, existe moksha, não dizemos isso. Because there is not a direct relationship with the moksha. Porque isso não é um meio direto para a liberação. But knowledge has got a direct relationship with the moksha. Apenas o conhecimento tem um relacionamento direto com a nossa libertação. So, knowledge and liberation have the relation direct and definite. O conhecimento e a liberação têm uma relação direta. So, why it is called as the direct means. Por isso é chamado de meio direto. So, know the truth, and the truth will set you free. The very moment it will set you free. The moment you know the truth, it will set you free. Conheça a verdade e nesse mesmo momento ela libertará você. The moment you have the Atma Bodha, the self-knowledge, I am that self, that very second you are mukta, you are liberated from all the limitations. No momento que você tem esse conhecimento, então você se liberta de todas as limitações. So, the other forms of disciplines is known as Anya Sadhanam. As outras formas de disciplinas que não são o conhecimento direto são conhecidas como Anya Sadhanam. So, Anya Sadhana means other forms of disciplines may be Karma Yoga, may be Upasana Yoga, may be Ashtanga Yoga. So, the other forms of disciplines may be Karma Yoga, may be Upasana Yoga or Ashtanga Yoga. Outros tipos de disciplina pode ser Upasana Yoga, Karma Yoga and Ashtanga Yoga. Karma Yoga e Ashtanga Yoga. Okay. So, a person through the path of Ashtanga Yoga may go up to the Samadhi. As pessoas que seguem esse caminho vão direto ao Samadhi. But as long as that he does not recognize that he is that self-eternal, he won't get liberation. Mas enquanto ele não reconhece que ele é esse ser eterno, ele não vai conseguir liberação. So, Shankaracharya in this verse is telling that through self-knowledge alone, moksha is attained. Shankaracharya está dizendo então que a liberação é alcançada apenas pelo autoconhecimento. So, in the second line, he is giving an example to support this. Na segunda linha desse verso, ele dá um exemplo como suporte a isso. So, he is giving the example of the cooking. Ele dá o exemplo da pessoa que está cozinhando. So, he says, Pakasya vannivat. Paka means cooking. Vanhi means fire. Pakasya vannivat. Here, Paka means cooking and Vanhi means fire.
Vaka significa cozinhar e o outro significa fogo. Means for cooking, fire is only the direct means of cooking. Ou seja, para cozinhar, o fogo é o meio direto para cozinhar. So naturally an idea comes that in the modern days, we can cook in micro oven also. Nós podemos cozinhar no micro-ondas também, é uma ideia que surge nos dias de hoje. So even micro oven indicates that same Agni Tattva, fire. Micro-ondas também significa, de forma indireta, o fogo. Means without the heat, there is no cooking. Heat always comes from the fire. Ou seja, sem o calor não há o cozimento, o calor vem do fogo. Because how a vegetable is cooked? When heat is transformed from one form to the other. Como o alimento é cozido, quando o calor é transformado de uma forma para outra. The heat which is in the fire gets transformed to the vegetables which gets cooked. O calor que está no fogo se transforma se transfere para os vegetais que se cozinham. So let us reflect. For the purpose of cooking, we need number of necessary things. Para o propósito de cozinhar, nós precisamos de várias coisas. So we need vessel for it. We need some water for cooking. Precisamos de alguns utensílios, de água. We need vegetables, rice, which needs to be cooked. Nós precisamos de vegetais, arroz. We need the gas line connection to make the fire. O gás para fazer fogo. But eventually, the only one thing which is required for cooking is the fire, the heat of the fire. Mas, na verdade, a única coisa que é necessária para cozinhar mesmo é o fogo. All things are there. If fire is not there, can we cook the vegetables or rice? Se todas as coisas estiverem lá, mas o fogo não, será que poderíamos cozinhar? Means fire is alone. If fire is there only, then cooking happens. Significa que se apenas o fogo estiver lá, o cozimento, nós vamos conseguir cozinhar. So without fire, there is no cooking. Sem o fogo não há cozimento. So in this case, fire is the direct means of cooking. Nesse caso, o fogo é o meio direto de se cozinhar o alimento. While all other things are secondary means, indirect means. Todas as outras coisas são meios secundários. So giving this example, Shankaracharya is telling, to attain that liberation, you should have self-knowledge. Knowledge alone is the direct means. Shankaracharya está dizendo com esse verso que o conhecimento é o meio direto. Just like the fire is the direct means of cooking, similarly, self-knowledge alone is the direct means of moksha. Assim como o fogo é o meio direto de se cozinhar, o conhecimento, o autoconhecimento é o meio direto de nos dar libertação. All other things like vessels, water, etc. are indirect means. Todas as outras coisas são meios indiretos. Which are used to transfer the heat to cook the vegetables. No cozimento do alimento, por exemplo, o fogo apenas transfere o calor. The example As of outras coisas apenas transferem o calor. The example of cooking is given because everybody knows it very well. Um exemplo do cozimento do alimento todo mundo conhece, por isso foi dado. So fire is the direct means of cooking. Without fire, there is no cooking. Sem o fogo não há o cozimento. Similarly, knowledge is the direct means of moksha. Without self-knowledge, there is no moksha. Sem o autoconhecimento não há liberação. Another similar example given is the darkness which is present in the room. Outro exemplo que é dado nas escrituras é a escuridão que está presente no quarto. To remove the darkness, the only means to remove the darkness is to bring light. A única maneira de remover a escuridão é trazendo a luz. Light alone is the means of removing the darkness from the house, from the room. Somente a luz remove a escuridão. Any other means used are only indirect means. Todos os outros meios são indiretos. The connection of the electrical connections, they are all indirect means. The darkness is removed only when the light is brought. As conexões elétricas são apenas meios secundários, mas é apenas quando a luz é acesa que a escuridão é removida. So without knowledge, moksha is never possible. Então o conhecimento é o que traz a liberação. All the other forms of disciplines are meant only to create that mental condition conducive for the self-knowledge. Todas as outras práticas têm a função de criar apenas a condição mental que vai levar a esse estado. Only when that self-knowledge, that recognition, I am that self-eternal happens,
the very second one attains moksha. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento de que eu sou aquele ser eterno, então ela se liberta. So, according to Vedanta, the truth about man is that he is that infinite spirit, Brahman. A verdade da Vedanta é que o ser humano é aquele espírito infinito chamado Brahman. But he feels that he is under bondage. The cause of this bondage and suffering is due to ignorance of his real nature. O ser humano achar que ele é aprisionado, que ele é limitado, é causado pela ignorância da sua verdadeira natureza. Because of the presence of ignorance, he feels that he is limited. É a ignorância que faz ele se sentir limitado. But according to Vedanta, the truth of man is that he is the infinite spirit. Mas a verdade é que nós somos o espírito infinito. Because of ignorance, he is not recognizing himself as the infinite spirit, but he recognizes himself as the finite being. Mas por causa da ignorância, a gente se considera como sendo um ser finito. So, knowledge destroys this ignorance and self-realization immediately follows. O conhecimento destrói essa ignorância e com isso vem a realização de Deus. So, all spiritual disciplines help us to purify our heart. As disciplinas espirituais têm a finalidade de purificar o nosso coração. They train the person in concentration. Elas treinam a pessoa na concentração. They create a necessary condition for the revelation of the knowledge. Elas criam uma condição apropriada para a revelação do conhecimento. Since he is the infinite spirit, which is the Chitta Swarupa, the knowledge already exists within. Uma vez que nós já somos esse espírito infinito, o conhecimento já está dentro de nós. Since the self is by nature eternal and immortal, it cannot be the result of some cause. Uma vez que o ser é eterno e imortal, ele não pode ser o resultado de alguma causa. So because of some cause, the self-knowledge is there. It cannot be because knowledge is already there. O ser não pode ser objeto de alguma causa, porque por causa dele que tudo está lá. So the Vedanta is telling very clearly, you are that infinite spirit that is already there. A Vedanta diz claramente que você é aquele espírito infinito. A verdade já está lá. So these words, knowledge, liberation, self and consciousness, all denote to that only one spiritual experience. Essas palavras ser, liberação, consciência, tudo isso se refere àquele ser infinito, aquele espírito infinito. So knowledge is stated to be the cause of liberation only in the figurative sense. O conhecimento sendo a causa, quando dizemos que o conhecimento é a causa da liberação, isso é dito no sentido figurativo apenas. So here Shankaracharya is telling, knowledge alone is the direct means of moksha. It is only in the figurative sense. Então ele está dizendo no sentido figurativo. Because the attainment of knowledge really means rediscovery of the knowledge which is already existing within us. Mas alcançar o conhecimento significa, em realidade, a redescoberta do conhecimento que já está dentro de nós. So knowledge, rediscovery of the knowledge which is never non-existent, it eternally exists within us. A redescoberta do conhecimento que sempre está dentro de nós. So the attainment of knowledge really means rediscovery of the knowledge. Redescoberta do conhecimento. Okay. This rediscovery of knowledge is done, when it is done, the ignorance is automatically removed. Quando isso é feito, a ignorância automaticamente é removida. Just like when the light is brought, the darkness goes away. When that knowledge arises, which is already there, when that knowledge arises, immediately the ignorance is destroyed. Da mesma maneira que quando acendemos a luz, a escuridão desaparece, da mesma maneira, esse conhecimento, quando ele surge, imediatamente surge também o autoconhecimento, a liberação. So now the question arises, what is the process of removing this ignorance? Surge o questionamento em qual é o processo para removermos essa ignorância. So this ignorance is removed only by knowledge. Essa ignorância é removida apenas pelo conhecimento, not by karma. não é pelas ações. Because karma is not opposite to ignorance. The opposite to ignorance is knowledge. Porque as ações, o karma, não é o que é o oposto à ignorância. O oposto à ignorância é o conhecimento. Sometimes these actions feed the ignorance. Algumas vezes as nossas ações alimentam a nossa ignorância. But knowledge
is opposite to the ignorance. It removes it. Mas o conhecimento é oposto à ignorância, ele remove a ignorância. Now, attention please, very important. A question may arise. This knowledge, is it not an activity of the mind? Surge um questionamento com relação a isso. Seria esse conhecimento que a gente obtém, não é ele uma atividade da mente também? The knowledge is an activity of the mind. A question arises. Uma atividade da mente? So if it is so, is it not incompetent to dispel the ignorance? Se ele é uma atividade da mente, seria ele então incompetente para tirar a nossa ignorância? Now, for this, we should know what is knowledge. Para isso, para entender isso, nós temos que tentar entender o que é o conhecimento. For this, we should know the difference between act of knowing and from the resultant knowledge. Nós temos que saber a diferença entre o ato de conhecer, com o conhecimento resultante. We should clearly know the difference between act of knowing and resultant knowledge. Nós devemos conhecer claramente a diferença que há entre o ato de conhecer e o conhecimento resultante. Let me give an example. Por exemplo, I know the object in front of me as chair. eu conheço o objeto que está na minha frente como sendo uma cadeira. There is an object in front of me which is red in color, so it is known as chair. O objeto vermelho que está na minha frente é a cadeira. So, the knowledge of the chair, which is red in color, is known as resultant knowledge. O conhecimento da cadeira, que é a cadeira vermelha, é um conhecimento resultante. Before the arising of this resultant knowledge, there is always the act of knowing. Antes do surgimento desse conhecimento resultante, sempre existe o ato de conhecer. Before the object is known, there is act of knowing. Antes do objeto ser conhecido, há o ato de conhecer. The result of this act of knowing is the resultant knowledge. I know this object as chair. Esse ato de conhecer leva ao conhecimento resultante. Eu conheço a cadeira como uma cadeira. So, the act of knowing is different from the resultant knowledge. O ato de conhecer é diferente do conhecimento resultante. So, the act of knowing is the means. The resultant knowledge that I know the chair is the end. O ato de conhecer são os meios e o conhecimento resultante, que significa eu conheço a cadeira, é o fim. So, this is clear. The act of knowing is different from the resultant knowledge. Então isso está claro, o ato de conhecer é diferente do conhecimento resultante. Okay, next step. This act of knowing is an activity of the mind. Esse ato de conhecer alguma coisa é uma atividade mental. This act of knowing is an activity of the mind. The goal is to dispel the ignorance of the object. A meta é retirar a ignorância sobre o objeto. Earlier, I did not knew what this object is. Then, because of the act of knowing, I came to know that it is the chair. Antes eu não sabia quem era esse objeto, e por causa do ato de conhecer, eu sei que é a cadeira. So, the goal of the act of knowing is to dispel the ignorance of the object. Então a meta do ato de conhecer é retirar a ignorância sobre o objeto. Because of the act of knowing, because of this attention, this object I came to know it as chair. Por isso, por causa desse conhecimento, que eu venho a conhecer o objeto como uma cadeira. So now I know that this object is known as chair. This is known as the resultant knowledge. O conhecimento resultante, então, é a cadeira. So this resultant knowledge now is a state of mind. I know in my mind that this is known as a knowledge. This is the resultant knowledge. It is in my mind because of the cause of act of knowing. Então, esse conhecimento resultante é algo que já está em minha mente por causa do ato de conhecer. Okay. This is clear. This is one type of distinction. Isso é um tipo de distinção. The distinction between act of knowing and resultant knowledge. A distinção entre o ato de conhecer algo e o conhecimento resultante do algo. Now, second type of distinction of knowledge. This is important to note. Um outro tipo de distinção do conhecimento que é importante saber também. The resultant knowledge
and unrelated pure simple knowledge. Que é a diferença entre o conhecimento resultante de alguma coisa e o conhecimento puro. Okay. Pure simple knowledge and resultant knowledge. O conhecimento resultante de alguma coisa e o conhecimento puro e simples. So we understood that the resultant knowledge is the cause of act of knowing. Nós já entendemos que o conhecimento resultante é o resultado do ato de se conhecer alguma coisa. Now this must be distinguished from the pure simple knowledge. Ambos devem ser distintos do conhecimento puro e simples. This pure simple knowledge is the nature of the self. Esse conhecimento puro e simples é da natureza do ser. The act of knowing is an activity of the mind. O ato de conhecer alguma coisa é uma atividade da mente, The goal is to dispel the ignorance of a particular object. com a finalidade de retirar a ignorância sobre um objeto particular que queremos conhecer. So, but the power of dispelling the ignorance is always in the pure knowledge. Mas o poder de retirar a ignorância está sempre no puro conhecimento. What is that power which removed the ignorance of the particular object? O que é esse poder que removeu a ignorância desse objeto particular? The power of dispelling ignorance is only related with the pure knowledge of the self. O conhecimento de retirar, esse poder de retirar a ignorância está relacionado com o conhecimento do ser puro. Okay. Now in my mind, earlier I did not know this object. Then because of the act of knowing, I know this object as chair. Então antes eu não conhecia esse objeto e por causa do ato de conhecer eu vinha conhecê-lo como, por exemplo, essa cadeira. Okay, I know this as a chair in my mind. Na minha mente eu vinha a saber que é uma cadeira. Is known as the resultant knowledge. Isso é um conhecimento resultante. The power which removed that ignorance of the particular object is the power of the self. Mas o poder que removeu essa ignorância sobre essa cadeira é o poder que veio do ser. The resultant knowledge and the pure knowledge are separate. O conhecimento resultante de alguma coisa, de algum objeto, e o conhecimento puro são uma coisa distinta. Okay. The pure simple knowledge permeates both the act of knowing and the resultant knowledge. O conhecimento simples e puro, ele permeia ambas as coisas, tanto o ato de conhecer quanto o conhecimento resultante. Because of the permeation only, we are able to say that I know, I have the knowledge that this is called as a chair. Porque esse conhecimento puro permeia tudo, é que nós temos esse sentimento de que eu conheço essa cadeira. So the resultant knowledge, the act of knowing, these two words are always used in the secondary sense. Então, o ato de conhecer alguma coisa, o conhecimento resultante desse ato, tudo isso é usado no sentido secundário a esse conhecimento simples e puro. But intuitively I say that I know because the knowledge of the self permeates act of knowing and resultant knowledge. Mas intuitivamente nós dizemos que eu conheço isso porque esse conhecimento puro e simples, ele permeia tanto o ato de conhecer quanto o conhecimento resultante. Okay. It is very easy to understand difference between act of knowing and resultant knowledge. Nós podemos entender a diferença entre o ato de conhecer e o conhecimento resultante. But it is very subtle to understand the pure knowledge and the resultant knowledge. Mas é algo muito mais sutil entender a diferença entre o conhecimento resultante e o conhecimento puro. Because resultant knowledge I understand in my mind. This is called as a chair. O conhecimento resultante a gente entende na nossa mente. Por exemplo, aqui está uma cadeira. How to recognize that pure knowledge which is already there? Mas como reconhecer esse puro conhecimento que está também na cadeira? How to distinguish in my mind pure knowledge and the resultant knowledge? Como distinguir na minha mente o conhecimento resultante do conhecimento puro? Let us take our everyday life experience to understand it better. Vamos tentar entender isso tomando as nossas experiências do cotidiano. Let us suppose that we have entered into deep sleep state. Suponha que a pessoa entrou naquele estado chamado de sono profundo. In the deep sleep state, we know nothing because mind which registers the happening in its memory is not there.
Nesse estado, a pessoa não tem o sentimento de conhecer alguma coisa, porque a mente não funciona nesse estado. We are fully ignorant of what happens there. Então a pessoa ela não tem o conhecimento do que acontece ali com a mente. Now attention please. Yet the pure knowledge shines and illuminates our ignorance also. Mas mesmo nesse estado de sono profundo, o conhecimento puro está ali para iluminar até a nossa ignorância. I don't know anything in the deep sleep state. No estado de sono profundo não se percebe nada. Yet the pure knowledge shines and illuminates that ignorance also. Mas o conhecimento puro e simples está ali para iluminar até esse estado. Because of that pure knowledge, as soon as I wake up, I say, I was conscious of my ignorance. Por causa desse puro conhecimento, é que quando nós acordamos, quando uma pessoa acorda desse estado de sono profundo, ela é capaz de dizer que ela não sabia nada naquele estado. Since there is a pure knowledge permeating that ignorance also, I say that I did not know anything. Porque o puro conhecimento permeava também aquele estado de sono profundo, a pessoa é capaz de dizer que ela não percebia nada ali. I did not know anything. I know it. Ou seja, a pessoa é capaz de dizer que eu sei que eu não percebia nada ali. I did not know anything objectively is ignorance. Não conhecer nada de forma objetiva é ignorância. I know that I did not know anything is pure knowledge. Eu sei de que eu não sabia também é efeito do conhecimento puro. Because the nature of the self is knowledge itself. A natureza do ser é o conhecimento. So the attainment of knowledge really means rediscovery of the inherent knowledge which is always exists. Alcançar o conhecimento, então, significa alcançar aquele conhecimento que já está inerente dentro de todos nós. So knowledge can never be non-existence. It is always this. It is the nature of the self. O conhecimento nunca pode ser não existência, é da natureza do ser. Because of this eternal knowledge, which is the nature of the self, we are able to make this statement. Por causa desse conhecimento eterno, nós podemos então fazer essa afirmação de que eu não percebia nada ali. Because of the presence of this knowledge, we are able to carry on with our objective activities. Por causa da presença desse conhecimento, nós podemos continuar com as nossas atividades. Without this knowledge, we can't do anything else. Sem esse conhecimento puro, não somos capazes de fazer nada. This knowledge is always there, self-existent. Esse conhecimento está sempre lá, ele é autoexistente. So, okay, now a little bit glimpse you might have got. The pure knowledge even permeates the ignorance. O conhecimento puro permeia até mesmo a ignorância. Because of the pure knowledge, ignorance is also, I am ignorant is known. Por causa do puro conhecimento é que nós somos capazes de afirmar, eu sou ignorante. So this pure knowledge, the nature of the self, is eternally there. Então esse conhecimento puro é algo que está sempre, permeia tudo. So we need to understand the difference between act of knowing and resultant knowledge. Então, tentando entender a diferença entre o ato de conhecer e o conhecimento resultante. Earlier I did not know the object. Because of act of knowing, I came to know that this object is known as chair. Então, eu não conhecia um objeto, então por causa do ato de conhecer, eu vim a conhecer tal objeto. The act of knowing is the activity of the mind. O ato de conhecer é uma atividade mental. The resultant knowledge, next difference, I should know that the difference between resultant knowledge and pure knowledge. Depois eu tenho que conhecer a diferença entre o conhecimento resultante e o conhecimento puro. So, the pure knowledge always permeates both the act of knowing and the resultant knowledge. O conhecimento puro sempre permeia tanto o ato de conhecer quanto o conhecimento resultante. This pure knowledge is eternally there. Esse conhecimento puro sempre está lá. It needs to be recognized. É necessário que nós recobremos a gente reconquista esse conhecimento. So, recognize means what you know. Reconhecer. So, cognition is already there. A cognição já está lá. So, you have to recognize it. Você tem que reconhecer. Means, knowingness is already there.
O fato do conhecimento já está lá. I should know that I am knowing. Eu devo conhecer que eu conheço. I know that I am knowing. Nós temos que ter consciência de que nós temos o conhecimento. So this recognition, I am already self-conscious. It needs to be recognized. Nós temos que reconhecer então esse fato de que nós já temos essa consciência. So as soon as we get up early in the morning from our deep sleep state, when I open my eyes, everything is known. Quando nós acordamos de manhã e abrimos os olhos, nós vemos que tudo ali é conhecido. Still mind that only few milliseconds will be there before the mind arises. Existe alguns milissegundos antes que a mente comece a funcionar. So in that gap, you simply perceive everything in your room, that which is light, the objects are there, without mind still rising. Nesse momento, você percebe as coisas do quarto antes que a mente comece a funcionar. Then suddenly the mind arises and says, I see the object. E depois a mente surge e ela percebe, eu vejo esses objetos. So this commentary which comes in our mind is all secondary. Comentário. Means the ideas which arise. I see the light. I see the table, which arises in our mind. Essas ideias que surgem na nossa mente, então, eu vejo a luz, eu vejo a mesa, são secundários. They are all interpretations of that eternally pure knowing. São interpretações daquele conhecimento puro. The ideas which arises are all resultant knowledge. As ideias que surgem na nossa mente no dia a dia são apenas conhecimentos resultantes. But before that, there is a pure knowledge which permeates everything. Mas antes disso tudo, tem conhecimento puro que permeia tudo. Okay, this is over. Next question arises is, if knowledge is opposite to ignorance. Outro questionamento que surge: se o conhecimento é oposto à ignorância, how can it illumine the ignorance without destroying it? Como ele pode iluminar até mesmo a ignorância sem destruí-la? So we made the statement that knowledge is opposite to ignorance. Nós fizemos a afirmação anterior de que o conhecimento é oposto à ignorância. But through this example of our deep sleep state, we are telling that pure knowledge is illumining the ignorance. Mas nesse exemplo que nós demos do sono profundo, nós dissemos que o conhecimento puro está iluminando até mesmo a nossa ignorância nesse estado. So a question arises: if the ignorance and knowledge are opposite, why this knowledge is illumining without destroying the ignorance? Então, se ignorância e conhecimento são opostos, por que então o conhecimento ilumina a ignorância sem destruí-la? So the answer is that pure knowledge is not opposite to anything at all. A explicação é que o conhecimento puro não é oposto a nada. But it is really opposite to that knowledge which is reflecting in the mental state of knowledge. I could not get it. So then we say it is opposite. It is opposite only to the mental state of knowledge. Quando nós dizemos que ele é oposto a alguma coisa, nós queremos dizer que ele é apenas oposto ao estado mental de conhecimento. So pure knowledge is not opposed to anything. Conhecimento puro não é oposto a nada. It illumines everything else. Ele ilumina a tudo. But when we say this knowledge is opposite to ignorance, it means it is opposite to the knowledge which arises in the mind. Mas quando dizemos que esse conhecimento puro é oposto à ignorância, queremos dizer, na verdade, que ele é oposto às reflexões que ocorrem na nossa mente. So let me give you an example. It makes it clear. Por exemplo, So, in the presence of the light, all the objects are known. na presença da luz, podemos conhecer todos os objetos. So, in the presence of the sun's light, even the grass is known. Até a luz do sol, por exemplo, nós podemos ver a grama. But the sun does not burn the piece of grass. Mas o sol, ele não queima a grama. Though in the light of the sun there is heat present, Embora na luz do sol tenha certa quantidade de calor, but it reveals the grass. ele apenas revela a grama. But its refraction through a lens burns the grass.
Mas se essa luz do sol for refratada em uma lente, ela é capaz até de queimar a grama. See, the light reveals the grass. Dry grass, it reveals. A luz revela a grama. So in its normal conditions, it does not burn. Na sua posição normal, ela não chega a queimar a grama. But when same light is focused on the grass, the inherent power to burn comes out. Mas quando essa mesma luz é focada, ela tem o poder de queimar as coisas. So in this case, the destruction of ignorance happens only by the special manifestation of the power of the light. Nesse caso, então, do conhecimento e ignorância, a ignorância é retirada apenas com o poder especial da luz. In the same way, since light reveals everything, that a pure knowledge reveals everything. Uma vez que a luz revela tudo, da mesma maneira, o puro conhecimento revela tudo. But when it specially manifests, it has got the inherent power to destroy the ignorance in our mind. Mas esse mesmo conhecimento, quando é manifestado, ele tem o poder de destruir a ignorância na nossa mente. So, after destroying, what happens is only pure knowledge remains. Depois que esse conhecimento puro destrói a ignorância na nossa mente, o que acontece? Permanece apenas o conhecimento puro. Just like when the grass is burnt, finally it becomes light itself. Da mesma maneira, When the grass is burnt, finally what happens? It also becomes the light. da mesma maneira quando a luz, quando a grama queima, o fogo que surge na grama faz também surgir a luz. So in the same way, the pure knowledge, when it manifests, it destroys the ignorance in the mind. Da mesma maneira, o conhecimento puro destrói a ignorância da So mente. ignorance totally disappears A ignorância, então, desaparece. and dissolves into the pure knowledge. Ela se dissolve no puro conhecimento. So thus, there is no fear of duality anymore. Não há, então, nenhum medo de dualidades. So there is only a state of pure knowledge, non-dual. Existe apenas um conhecimento não dual e puro. So the self light which is there, because of which we know everything, there is a special manifestation through which ignorance in our mind is destroyed. Então existe uma manifestação especial dessa luz do conhecimento puro que destrói a ignorância da nossa mente. But this knowledge is eternally there. Mas esse conhecimento já está eternamente lá. Okay. Again, as knowledge is the perception of the truth. Assim como o conhecimento é a percepção da verdade, So, knowledge means what? Perception of the truth. percepção da verdade, So, this perception of the truth can be acquired only through the inquiry into the truth. essa percepção da verdade pode ser alcançada apenas ao questionarmos sobre a verdade. And not by any other actions. E não por qualquer outra coisa. So if you want the truth, you have to inquire into the truth. Se você quer a verdade, você tem que questionar sobre a verdade. So example, if you want to know whether the substance in your hand is gold or not, what is the process? Suponha que você tenha um metal na sua mão e você quer saber se é ouro ou não. So there is no use in engaging yourself in austerities. Você não precisa fazer austeridades para conhecer isso. All you need to do is make an analysis of the substance Você tem que analisar o metal and finally know what is its nature. e conhecer qual é a natureza dele. Similarly, make an inquiry into yourself to know what you really are. Da mesma maneira, nós temos que questionar a respeito de nós mesmos para saber quem nós somos. So to obtain the knowledge of the self, discard all other things and inquire into the self. Para obter o conhecimento do ser, do self, descarte qualquer outra coisa para obter esse conhecimento. So make an inquiry into the nature of the self and non-self. What is non-self? What is self? Descarte aquilo que é o não ser, faça essa distinção. So how it is done? By right learning, which is known as Shravana. Como isso é feito? Pelo aprendizado correto. Isso é conhecido como, em sânscrito, como Shravana. Then through right thinking, known as Manana. E depois, pelo processo do pensamento correto, conhecido como Manana.
then deeply meditating on the nature of the self, known as Nididhyasana. E depois, meditando profundamente na natureza do ser, que é conhecido, esse processo conhecido como Nididhyasana. So Vedanta is proclaiming that a person who engages himself finally gets freed from the samsara. A Vedanta então afirma que aquele que se engaja nas práticas espirituais, ela se liberta do aprisionamento do mundo. And he attains moksha. E alcança a libertação. And the moment self-knowledge, self-recognition is there, Atma Bodha is there, moksha is attained. No momento que ele alcança o conhecimento do ser, então ele alcança essa libertação. So here, lot of discussion about knowledge is going on. Nós estamos discutindo muito nessa palestra de hoje a respeito do conhecimento. So naturally a question about what about devotion arises, no? O caminho do conhecimento. Então surge um questionamento em nós, o que falar a respeito do caminho da devoção? Okay. In the book Viveka Chudamani, Shankaracharya makes a note about what devotion is. No livro Viveka Chudamani, escrito por Shankaracharya, ele faz uma afirmação a respeito do que é a devoção. So where Shankaracharya says, among all means of liberation, devotion is supreme. Is what? Devotion is supreme. I'll continue. Shankaracharya diz que entre todos os meios de liberação, a devoção é suprema. So what is the definition of the devotion? Shankaracharya says, to seek earnestly one's own real nature is known as devotion. Shankaracharya definiu nesse livro Viveka Chudamani o que é a devoção. Ele disse buscar com intensidade qual é a nossa verdadeira natureza. Isso é devoção. So Swaswarupānusandhānam bhaktiritya vidhiyate. He says Swaswarupānusandhānam bhaktiritya vidhiyate. To seek earnestly one's own real nature is known as devotion. Buscar intensamente qual é a nossa verdadeira natureza, Shankaracharya diz que isso é devoção. So he qualifies this statement by saying true devotion is seeking one's own real nature. Ele qualifica isso dizendo que one's own real nature, seeking. Buscando a nossa verdadeira natureza. How? Through the practice of self-inquiry. Como isso é alcançado pela prática da autoanálise. So this definition is from the standpoint of Advaita. Essa definição do Shankaracharya é do ponto de vista da Advaita Vedanta, monismo. But dualists who are Dvaitis, they substitute God in place of the Atman. Mas os dualistas, no lugar de dizer Atman, eles falam Deus, o Senhor. Okay, they say that the Atman, the God, is present, he is immanent in the being, he is present within us. Ele afirma que Deus, o Senhor, está presente dentro de nós. And seeking that God is known as Bhakti. E buscar esse Deus dentro de nós é caminho de Bhakti. So here Shankaracharya is telling that God itself as the Atman. Aqui Shankaracharya está dizendo que Deus mesmo é o Atman. So according to Narada, who is the exponent on Bhakti, he says what Bhakti means. De acordo com o sábio Narada, ele explica o que é Bhakti. Parama Prema Swarupa. It is of the nature of extreme love to some being. Ele fala o que é Bhakti, é da natureza do amor supremo ao ser. So Bhakti, Narada defines, it is the extreme love to some being. Da natureza do amor extremo. Shandilya, another authority on Bhakti, on the path of devotion, he says, Paranurakti Ishvara. It is extreme attachment to God. Outro sábio, Shandilya, que também era um propositor do caminho da devoção, ele dizia que devoção significa o apego extremo a Deus. So Shandilya is telling, it is extreme attachment to God is known as Bhakti. Ele dizia que Bhakti é o extremo apego a Deus. Narada says, it is the nature of the extreme love to some being is known as Bhakti. Narada ele dá uma definição diferente. Ele diz que o amor é da natureza do So extreme love to being. O amor extremo ao ser. Shankaracharya is telling, seeking earnestly one's own real nature is Bhakti. Shankaracharya ele fala que buscar intensamente a nossa verdadeira natureza, isso é Bhakti. On reflection, it appears that there is not much difference between the two schools. Ao se refletir sobre isso, nós vemos que não há muita diferença na abordagem dessas duas
escolas de pensamento. In other words, there are two paths, one which appeals to the mind, another which appeals to the heart. De forma geral, existem dois caminhos. Um que tem mais apelo ao coração, o outro à mente. That which appeals to the mind is self-inquiry. That which appeals to the heart is devotion. Aquilo que atrai mais a nossa razão é o caminho da autoanálise. Aquilo que atrai nosso coração é a devoção. Which are traditionally considered to be different, almost opposite, but on reflection we find that they are one and the same. Geralmente as pessoas consideram esses dois caminhos como sendo opostos, né, o caminho da devoção e do conhecimento, mas a reflexão vai nos fazer entender que eles têm uma busca única. So one who goes to the path of knowledge, finally he discovers this fact. Aqueles que seguem o caminho do conhecimento, finalmente eles descobrem esse fato. So whoever knows their self knows the God. Ele descobre o fato de que todo aquele que conhece esse ser, conhece Deus. So even through the path of knowledge, if he goes, by knowing his self, he comes to know who is the Ishvara, who is the Lord. O caminho do conhecimento, por exemplo, se ele conhecer quem é esse ser, ele vai conhecer também quem é o Senhor. Similarly, one who follows the path of devotion, finally he says this. Então, aquele que segue o caminho da devoção, finalmente ele diz isso. Whoever knows the Ishvara, the Lord, he knows his self. Ele diz que todo aquele que conhece Ishvara, o Senhor, conhece o seu próprio ser. So the path of knowledge says, whoever knows the self knows the Lord. O caminho da devoção diz que do conhecimento diz que aquele que conhece o ser conhece o Senhor. While the path of devotion says, whoever knows the Lord knows the self. O caminho da devoção diz que todo aquele que conhece o Senhor conhece o ser. Okay. With a final last note, I shall conclude today's talk. Vou concluir a palestra de hoje com uma nota. This is an important note to be grasped from this class. Que é importante. Why Shankaracharya is telling to attain moksha, self-knowledge is important. Por que Shankaracharya está dizendo que para alcançar a libertação, o autoconhecimento é importante? Okay. Any system of philosophy which accepts the cause of bondage as ignorance, qualquer sistema de filosofia que aceita a causa do nosso aprisionamento como sendo a ignorância, so that system of philosophy which accepts cause of bondage as ignorance, the only way for freedom from bondage is through removal of ignorance. Para essas escolas de pensamento, a única maneira de remover o aprisionamento é removendo também a ignorância. This ignorance can be removed only through knowledge, gnana. Essa ignorância, então, seria removida apenas através do conhecimento. Because this knowledge is opposite to ignorance. Porque o conhecimento é oposto à ignorância. Just darkness can be removed only by light. Apenas como a escuridão é removida apenas pela luz. By light alone and not by any amount of beating down. Beating down? Any amount of other efforts. Apenas pela luz, nenhuma outra coisa remove a escuridão. Only bringing the light removes the darkness. Somente a luz. Only through self-knowledge the ignorance is removed. Então, é apenas o autoconhecimento, o conhecimento do ser, que remove a ignorância. So, any system of philosophy which accepts the cause of bondage as ignorance, the knowledge is the solution. Então, qualquer sistema de filosofia que aceita que a causa do nosso aprisionamento é a ignorância, para esse sistema, o conhecimento é a solução. The Advaita system accepts the cause of bondage is through ignorance. O sistema da Advaita Vedanta, que é o monismo, aceita que a causa do nosso aprisionamento é a ignorância. So the solution provided is as knowledge alone will remove ignorance. Por isso que advoca apenas o conhecimento como o removedor da nossa ignorância. So by Shankaracharya in this second verse he is telling, as fire is the direct cause of cooking, similarly knowledge alone is the direct cause of liberation. Então Shankaracharya ele diz nesse segundo verso da escritura Atma Bodha, ele fala que assim como o fogo é a causa direta do cozimento, também o conhecimento é a causa direta da eliminação da ignorância. Okay. Liberation cannot be attained without knowledge. E ele diz que a liberação não pode ser alcançada sem conhecimento. So all other forms of practices are meant to create that mental state which is conducive for self-knowledge. Todas as outras práticas espirituais têm a única finalidade
de fazer com que a nossa mente crie uma condição de buscar esse conhecimento. So just as fire is the direct cause of cooking, knowledge is the direct cause of liberation. Repetindo esse verso de Shankaracharya, então, assim como o fogo é a causa direta do cozimento, conhecimento é a causa direta da liberação. So we will continue with the third verse in the next class. Na próxima aula, vamos falar sobre o terceiro verso do Atmapada. Posso ao Senhor que a meta de toda adoração estará satisfeita. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvegneshwaru Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam